Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 ISCTE sobre o seu trabalho de investigação, descobrindo o que o inspira, o que o inquieta e perguntando de que forma as suas descobertas se traduzem no dia-a-dia de todos nós. Chegamos ao 10º episódio do nosso podcast e hoje vamos conversar com o Eduardo Simões, doutorado em Psicologia Social e das Organizações, professor aposentado do ISCTE e investigador integrado do Dinâmia 7. A par do percurso académico, o Eduardo trabalhou como consultor e gestor de projetos relacionados com a gestão de equipas, tomada de decisão e negociação. A sua investigação mais recente centra-se na ética organizacional e tenta compreender melhor a forma como os indivíduos e os grupos detectam, julgam e incorporam questões éticas nos seus processos de tomada de decisão. Nesta conversa, vamos ficar a conhecer melhor o percurso do Eduardo e descobrir de onde vem o interesse por estes temas e como é que os resultados da sua investigação podem ter um impacto no dia-a-dia de todos nós. Entre a data desta entrevista e o lançamento deste episódio, o Eduardo Simões lançou o livro Negociação, Fundamentos, Competências e Prática. Olá, Eduardo. Muito bem-vindo ao podcast Diário de um Investigador e muito obrigada por aceitar estar aqui à conversa connosco. Com muito prazer. Proponho que comecemos exatamente também por onde tudo começou. Ou seja, perceber como é que o Eduardo se tornou psicólogo, a psicologia é a sua área de formação, como é que começou também a sua carreira enquanto professor e investigador. De onde é que vem este interesse por esta área da psicologia? Bem, eu devo dizer que é preciso contextualizar isto em termos históricos. Eu entro em psicologia em 1973, numa altura em que a psicologia era meio clandestina. Basta dizer que o curso que depois transformou em licenciatura era dito um curso superior. Era assim que o regime salazarista, caetanista, entendia a psicologia em Portugal. Mal, como devem calcular. Tal como a sociologia, de resto. Sim. Portanto, havia aqui um risco assumido, apesar de, e devo confessá-lo, que estive simultaneamente em 2 cursos superiores. Ok. Durante o dia estava na Faculdade de Ciências, que era na rua da Escola Politécnica, não sei, em Biologia, e ao mesmo tempo estava no ISPA, que era junto ao Camões. Sim. Assim, que permitia fazer aquela viagem todos os dias, e era, como devem calcular, uma atividade muito intensa, para lidar com 2 cursos ao mesmo tempo, com cerca de 10 cadeiras ao mesmo tempo, etc. E porquê que optou por isso? Por fazer as duas, ou começar as duas licenciaturas em simultâneo? Primeiro porque tinha dúvidas quanto à possibilidade do ISPA se manter aberto. Isto é difícil de explicar às pessoas hoje, mas em 1973 havia muitas ameaças. Basta dizer que o técnico esteve 1 ano fechado, basta dizer que Económicas, que era assim que se chamava o atual ISEG, esteve também bastante ameaçado. E, portanto, era uma questão de alguma segurança. E também o meu interesse pela biologia, é verdade. E que penso que eu desisti do curso no 3º ano, enfim, a passar para o 4º, porque a atração para a psicologia, que já vinha de antes, a prova é que arrisquei, porque se tratava de arriscar. Claro. Assim, para um curso que ninguém sabia o que era, ninguém sabia de que é que tratava. Era comum perguntarem-me: andas em curso, explica-lhe isso melhor. Era muito complicado. E definitivamente, digamos, entre 2 amores, claramente um deles ganhou. Foi a psicologia. E foi claramente a psicologia. Mas de onde é que vinha esse interesse, que às vezes nem sabia bem explicar? Alguma experiência que há sempre alguém que nos influencia. O meu professor de filosofia, devo dizer que nessa altura os 6º e 7º anos correspondem hoje ao 11º, ao 12º ano, calculo eu.
tinha uma cadeira de filosofia que, na verdade, no 6º ano era de psicologia. Okay. Eu tive um bom professor, resumindo isso, isto é, e que me meteu a semente, digamos assim, da curiosidade, e que eu já era razoavelmente curioso, digamos que ela só ampliou. Não é? Depois, nas férias, tive a oportunidade de contatar com pessoas que tinham arriscado a estar no ISPA, eu prefiro dizer assim, não é? Exato. E, portanto, a coisa tornou-se mais concreta. Resolvi, então, candidatar-me ou inscrever-me, ao mesmo tempo que fazia ciência. Isto era possível precisamente porque o ISPA era relativamente, como dizer, clandestino, entre aspas. Era semi-clandestino, não é? Do ponto de vista oficial. Não é assim? Sim. Quer dizer que os processos não os cruzavam. Portanto, do ponto de vista legal, eu tenho dúvidas que a legalidade fosse isso. De informação. Isso, exatamente. Ok. E depois fez então todo o seu percurso posterior foi na psicologia, como se fala. Só na psicologia, sim. A licenciatura foi em clínica. Nessa altura as únicas alternativas eram clínica ou a atual educacional. E não estou nada arrependido dessa decisão. É curioso que muitas pessoas, muitos colegas que hoje são notáveis na área da psicologia social e das organizações, estou a pensar, por exemplo, no professor António Caetano, também fez clínica, precisamente, fez exatamente um trajeto semelhante. Quer dizer que a psicologia social só surge mais tarde, apesar de haver cadeiras de psicologia social. Sim. Mas não uma opção. Exato. Licenciatura. Psicologia social depois foi uma opção do Eduardo mais tarde. Exatamente. Na altura do doutoramento. Sim, muito mais tarde, muito mais tarde. Devo dizer que o trajeto até nem é direto. Eu diria que aquilo que mais me fascinava no final da minha licenciatura era a psicologia mais tarde designada cognitiva, que estava a emergir naquele momento. Por força do aparecimento dos computadores, é preciso dizer assim, era possível, começou a ser possível simular as operações intelectuais das pessoas e o termo cognitivo começou a invadir, digamos assim, o espaço científico da psicologia. A ciência cognitiva, como se chama, que inclui a psicologia, mas não só, era na altura ainda um embrião muito pequenino, evidentemente, mas altamente fascinante. Daí que eu tenha divergido para as questões, por exemplo, que tinham que ver com o desenvolvimento da linguagem na criança, mas que de facto para mim correspondiam a um problema concreto, que é como é que a linguagem apoia a maneira como os meninos pensam. Ok. Nomeadamente, a preocupação na altura era perceber. Havia a enorme discussão Piaget-Chomsky. A ideia: será a linguagem uma espécie de matriz do original e o pensamento uma espécie de vestimenta da linguagem ou vice-versa? Esta discussão é extremamente importante na altura. Eu vivia apaixonadamente com outros colegas, de resto, na altura. E o meu tema de tese de mestrado em Paris, na altura chamava-se Diplôme d'études approfondies, na Paris 8, foi justamente um trabalho experimental em que tentava perceber como é que os meninos categorizavam a partir da linguagem. E esta é a primeira memória que o Eduardo tem enquanto investigação? Sem dúvida. Portanto, foi uma experiência, desse ponto de vista, muito interessante, porque mostrou que a investigação é feita de momentos de júbilo, quase, e de momentos de desespero, quase. E sim, penso que qualquer colega, seja qual for a área, concordará com esta ideia, penso eu. E na altura já trabalhava também como professor? Sim, devo dizer que tal como posso ser rotulado de eclético na minha formação, também fui eclético nas minhas escolhas profissionais. Raramente estive no único sítio, lamento imenso. Era difícil ganhar a vida apenas como professor na altura, não tinha hipótese. E foi aí que eu entrei na consultoria.
Ok. Aquilo que é típico dos psicólogos nessa área: recrutamento, formação, análise de funções. Devo dizer que um trabalho bem interessante e que cruza um pouco o aspecto de intervenção profissional com a licenciatura foi, por exemplo, esse foi o meu primeiro trabalho, digamos assim, ao mesmo tempo que estava a fazer essa tese. Okay. Foi uma análise de funções aqui na Biblioteca Nacional, numa coisa que se chamava enclave de reabilitação, para, na verdade, o que eu fui encarregue de fazer foi uma análise de funções do ponto de vista dos vários tipos de deficiências. Isto é, tendo em conta que temos alguém com este tipo de deficiência, o que é preciso adaptar para que ele possa desempenhar essas funções, okay. Ou o contrário, ou seja, quais são as funções que eventualmente ele pode assumir. Isto deu origem a um relatório, foi um trabalho interessante, mas foi pontual. Quanto muito, ajudou-me a criar a disciplina que é importante para a investigação, porque é a partir de uma tábua rasa apenas com um objetivo e tentar perceber o que é que podia fazer pelo caminho. E esta experiência profissional, também ela é eclética, influencia também o seu percurso enquanto investigador e vice-versa? Sim. Desde logo, porque o meu currículo não é sequer aconselhável desse ponto de vista. Não é aconselhável? Não. Basta dizer que o primeiro artigo que publiquei em 1981 é sobre psicologia cognitiva e é teórica ainda por cima. E depois tem as coisas mais diferentes, negociação, até aquilo que hoje me ocupa, que é a questão da ética organizacional. Sim, então podemos se calhar ir por aí, que é exatamente procurar perceber aquilo que mais inquieta, que mais curiosidade também cria no Eduardo enquanto investigador. Que temas hoje mais despertam o seu interesse? A resposta direta são temas que se enquadram numa categoria, já que falamos de categorias, uma categoria larga, que é da ética nas organizações. Não é verdade? Alguém pode perguntar, mas a ética nas organizações é diferente da ética cá fora? Não, mas o contexto é diferente e, portanto, as consequências, como dizer, os ímpetos ou motivações também ser diferentes e por aí adiante. O interesse pelas questões da ética, curiosamente, tem que ver com o meu tema de tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento foi sobre negociação. Foram 4 estudos, 2 experimentais e 2 quase experimentais, sendo que estes 2 últimos tinham que ver com a ética na negociação. É bom lembrar que nesta altura pouco se falava do assunto em termos científicos. A ética era um assunto. Estamos a falar dos anos 2002, 2003 até 2005. Okay? Nessa altura entendia-se que as questões da ética eram um assunto para discutir no âmbito da filosofia, que diabos já vem de Aristóteles, não é? E portanto não era um assunto que interessasse muito às ciências. Curiosamente já havia muitos pioneiros nisso, mas eu estou a dizer que em termos, digamos, de mainstream científico, falava-se muito pouco da ética. O meu interesse na negociação tem a ver com uma coisa mais ou menos óbvia, é que em geral as pessoas, quando falavam de negociação, e se calhar ainda hoje, no presente, e de ética, piscam o olho e dizem, pois, como quem diz, parece que é inerente à negociação uns pecadilhos de ética lá pelo meio, assim, certo? Eu resolvi tirar esse limpo, não isso completamente, seria demasiada arrogância, mas algumas coisas. E o que é que encontrei? Encontrei que aquilo que a percepção que temos do que é ética nos outros e em nós é diferente. Dito de uma maneira demasiado rude, se calhar em geral temos tendência a ver-nos a olhos cor-de-rosa. Não é assim? Algo que eu faço pode ser catalogado por si como antiético. Na verdade, eu tenho uma boa desculpa para isso e tenho uma boa justificação para isso, não é?
Ao contrário, aquilo que você fará, que eu sinto com um pouco ético, sobretudo sinto se vai sempre prejudicar. Certo. Ou seja, esta é uma visão completamente self-serving, não é? Tem tendência a criar ilusões acerca da minha ética. Portanto, dá a impressão que os problemas da ética são sempre dos outros, não são nossos. Não é assim? Okay. Já agora há outra confusão que eu gostaria de deixar aqui claro. Então. Eu recebo muitos alunos que me vêm pedir para os orientar, acontece em mestrado, etc., e dizem: venho cá porque eu vou dizer que o professor se interessa por dilemas éticos. Eu enganaram-me, não é verdade. Não estou a me preocupar com dilemas éticos. Estou preocupado com a ética, que é uma coisa que ocorre continuamente, não é? Por exemplo, se você vai ao multibanco e encontra uma carteira recheada esquecida, o que é que você vai fazer? Esse é que é o problema. Há o dilema, não me parece que haja nenhum dilema. Há dois caminhos. Ou entrega a carteira, ou fica com ela dizendo, ainda por cima está cheia, provavelmente um tipo que tem tanto dinheiro não precisa dela. E tem uma boa justificação para ficar com ela. Portanto, como se vê, esses são os verdadeiros problemas. É aquilo que me atrai mais no estudo da ética, é exatamente o comportamento individual a esse respeito. Não sei se estou a ser claro. Uma vez que há esta tendência para embelezarmos os atos, as falhas éticas, às vezes porque nem sequer nos damos conta que elas são éticas. Onde é que está o problema? Dizemos muitas vezes quando alguém nos chama a atenção para, eventualmente, uma falha ética que possamos estar a cometer, não é? Uhum. E, atualmente, se a investigação que o Eduardo desenvolve pudesse, por exemplo, resolver um problema, qual seria? Deixe-me mais uma vez contextualizar. O comportamento antiético é visto pelas pessoas em geral de uma maneira um pouco simplista, embora compreensiva, que é de que há atos antiéticos por parte de pessoas que são exceções. São as maçãs podres dentro do cesto, não é assim? Na verdade, todos nós não somos assim, mas há a ovelha negra, as maçãs podres, o que quiser. Uhum. Ora, aquilo que os psicólogos sociais que se meteram neste assunto no início dos anos 90, é de que, de facto, qualquer pessoa, na circunstância certa, isto é, errada, pode cometer falhas antiéticas e de forma não consciente, que é bem mais preocupante. Isto é, há dois mitos que vale a pena deixar claro. Primeiro é mitos populares. Primeiro é que as ações antiéticas são cometidas por indivíduos que têm características especiais, não é verdade? E por isso é que eles são antiéticos. A outra é que os atos antiéticos são, como dizer, deliberados, intencionais, pensados, planeados. Não é verdade nem uma coisa nem outra. Qualquer um de nós comete falhas éticas das quais não tem consciência, não foram deliberadas e podem ser graves, inclusive. Okay? Essa é a atração do ponto de vista do psicólogo para o estudo do comportamento antiético. O Eduardo já foi falando de certa forma nisto, mas tentando resumir, de que forma é que estes resultados, a que a investigação que a equipa do Eduardo tem chegado, têm um impacto concreto no dia-a-dia das pessoas, dos trabalhadores? Como é que se podem traduzir de forma mais pragmática no seu cotidiano? Bem, vou ter que responder com outro estudo que não mencionei, que também já está publicado, que é o que nós verificamos é que não é uma descoberta esplendorosa, mas mostra que uma infraestrutura ética, através da promoção da liderança ética, não é assim, favorece o bem-estar das pessoas. O bem-estar subjetivo. Sim, o bem-estar subjetivo, como sabem, é a maneira dos psicólogos chamarem o nome mais sofisticado da felicidade. E, portanto, também a motivação das pessoas, dos trabalhadores. Não, eu estou, obviamente, a simplificar quando digo que é felicidade, porque isso é uma das dimensões. A outra e é mais objetiva, entre aspas, é
Ao longo de um dia, todos nós temos momentos de emoções mais negativas e outras mais positivas. Confirma, não é verdade? Ok. E também confirmo. Qual é o balanço disto? É favorável, fortemente favorável às emoções positivas? É mais isto que nós medimos, e não propriamente. Quando falamos de bem-estar subjetivo, é isto que medimos, não é? O que é bastante mais realista. Há inclusivamente colegas que medem isso com uma aplicação que os participantes têm e vão dizer: olha, agora eu estou triste, agora estou assim, agora estou assado, e que permite ao longo de 24 horas verificar-se qual é o balanço, não é? Ora, este resultado que mencionei há pouco parece indicar, juntamente com outros, bem entendido, nós não estamos sozinhos no mundo, muito menos na investigação, parece indicar que não é bom apenas para a reputação da organização, e isso favorece, obviamente, os resultados económicos, não é apenas bom para a sociedade no sentido amplo do termo, mas para as pessoas que estão dentro da organização. Uma pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados é tentar perceber como é que é o dia-a-dia de um investigador, ou como é que o Eduardo poderia descrever um dia de trabalho habitual. Nos tempos que correm, reparem que eu sou suficientemente velhinho para dizer: havia um tempo que ia a correr para o meu cacifo a ver se aquele paper que eu pedi ao professor tal me foi enviado ou não. Esse tempo já passou, evidentemente, o que significa que hoje eu diria que se calhar 90% dos meus colegas fazem o mesmo, é ir ao mail e ver o que há. E eu estou permanentemente atualizado sobre o que se publica na minha área. Aliás, o Google faz o favor de me avisar todos os dias. A nova pesquisa sobre esta área, sobre aquela. Isto é, hoje, como sabem, as plataformas permitem cruzar todos os dados e algumas sabem o que é que nós publicamos e por isso enviam-nos. Atenção que há aqui alguém que está a publicar. Este é o primeiro passo, geralmente do dia. Não há mesmo volta a dar, é a primeira coisa que faço. Consultar o e-mail. E agora, eu devo dizer que há alguém que gosta de ciência, e eu gosto muito. Como isto tem um caráter um pouco, enfim, pessoal, assim, acho eu, né? Há um dado que se calhar pode parecer curioso. Eu comecei a assinar a Scientific American com 19 anos. Houve uma espécie de promoção lá para os estudantes de biologia e eu aproveitei. Devo dizer que ainda hoje sou assinante, só que hoje é online. Portanto, as ciências interessam como um todo. Eu distraio-me muito. Não sou um investigador muito típico no sentido de ser ultra especializado, só pensar no único assunto. É verdade que quando estamos de volta de um problema, a obsessão pelo problema, julgo que qualquer colega lhe dirá que isso ocorre, não é? Sim. Mas de uma maneira geral eu gosto de descansar lendo um artigo de astrofísica, outras coisas. E a Scientific American, como está em linguagem mais digerível, não é? Okay. Como diria Claude Lévi-Strauss, que também uma vez elogiou, eu achei piada, a Scientific American, numa entrevista dizia: estou-me a ler todos os meses, não entendo metade, mas vou apanhando as coisas. Eu diria que, digamos que passo pela mesma experiência. Há sempre alguma coisa que fica. Exatamente. E, portanto, eu julgo que é muito importante para qualquer investigador, sobretudo nos momentos maus, quando os dados nos deixam perplexos, não era nada disso que esperava, etc. É muito importante resistir à tendência, já agora pouco ética, de martelar os dados até eles se confessarem. Infelizmente é uma prática que às vezes não consciente, não estou a acusar ninguém, sim. mas e ser capaz de dizer se os dados não vão ao encontro das nossas hipóteses, o que é que se passou? E esse é um momento muito angustiante. É um momento que dizemos, por exemplo, se a abordagem é quase experimental ou mesmo experimental, é controlarmos todas as variáveis que devíamos ter controlado. Esses eram os participantes adequados, tendo em conta o objetivo. Esse tipo de coisas, não é? E ter a coragem de mandar para o lixo quando algo não funcionou. Houve erros.
Eu devo dizer que tenho uma experiência também, já agora mais uma recordação. A minha primeira experiência na minha tese de doutoramento foi perfeita em termos de resultados. Quando estava a rever tudo, dei-me conta, juntamente com a malograda professora Maria Benedita Monteiro, que foi a minha orientadora, disse: Maria, não fizemos o check-up da manipulação. Okay. Portanto, como não há controle de manipulação, e a Maria tentou o pensamento mágico: não, mas podemos fazer. Dissemos, até que parámos e dissemos: não temos nada. Mandei 6 meses de trabalho para o caixa dos papéis. Não é um drama, deve haver outros semelhantes por aí, mas é preciso ter coragem de fazer isso. E nos tempos que correm de pressão para a publicação e por aí adiante, não é muito simpático para as pessoas ter de fazer isto. Claro. Mas do ponto de vista ético é mesmo a única coisa a fazer. Outra questão que também já vem sendo aqui habitual no nosso podcast é sobre um momento eureka que o Eduardo tenha tido. E aqui pode não ser chegar a um grande resultado, fazer uma grande descoberta. Pode até não ser um resultado e ser um caminho, ser um processo, mas algum momento ou momentos marcos de investigação do Eduardo e que o tenham feito sentir-se verdadeiramente empolgado e motivado com a investigação e com isto de ser investigador. Recorda-se de algum momento ou momentos deste género? Vou ter que recuar mesmo, porque o momento para mim mais empolgante foi um dos estudos que fiz na tese de doutoramento, está publicado neste momento. Tratava de uma coisa relativamente simples, mas que não tinha sido ainda verificado. Que é, sabemos que as pessoas, quando estão responsabilizadas, isto é, quando têm que prestar contas a alguém pelas suas decisões, são geralmente mais precisas, demoram mais tempo a pensar, filtram melhor a informação, não caem, entre aspas, tão facilmente em enviesamentos e por aí adiante. Sabia-se isso. Nunca se tinha provado que isso acontecia na decisão da negociação. E decidir a negociação é um pouco diferente de decidir se vamos ao cinema. Porquê? Claro. Porque as decisões só têm que contar com o outro, são interdependentes. Exato. Portanto, é um ambiente diferente. E mais do que isso, se fosse verdade que estar responsabilizado perante outra iria afetar, digamos, a capacidade de decidir melhor, então os resultados também seriam melhores. Nesta altura entra em jogo uma outra questão. O senhor chamado Philip Tetlock tinha mostrado na altura que isto dependia de que tipo de responsabilização estávamos a falar. É que se eu tenho que prestar contas sobre os resultados, a resposta é não. Já sabíamos desde 84 que é um negociador que tem que prestar contas a alguém que lhe disse: não quero saber como é que vai negociar, o que me interessa são os resultados. Isto vai correr mal, ele vai ser mais duro, vai inclusivamente chegar a impasse. Não é assim? Tanto querer evitar torcer para partir, como viu outros, não é? Havia a ideia que provavelmente a responsabilização por processo, ou seja, como é que vai. No final eu quero saber não apenas o resultado, mas quero saber até que ponto. Como é que foi a relação, como é que deste com a outra parte, o processo, como é que foi, ok? Ora, desenhei uma experiência em que os dois tipos de responsabilização estavam em jogo e ficou claríssimo nos resultados que a responsabilização por processo melhorava o processo de decisão, as pessoas trocavam mais informação, por exemplo, entre elas, assim, e finalmente os resultados eram melhores. Okay. Mas o momento da eureka não vem apenas daí. É que nós tivemos a visita de um senhor chamado Carsten de Dreu, que é da Universidade de Amsterdão, que é um grande psicólogo, o prémio de psicólogo social do ano há 4 ou 5 anos, e que é um enorme cientista, e que nos visitou na altura e disse: tem piada,
fiz exatamente algo parecido e cheguei exatamente a essa conclusão. Dirão, que desilusão. Não, quem tem a noção da competição ficará, que desilusão. Afinal, já alguém tinha feito isto. Digo, não, eu fico muito honrado por ver um tipo que eu admiro a ter um design exatamente igual e depois publicou no GPSP, enquanto eu publiquei na ata psicológica. A diferença está aí, mas os resultados são rigorosamente convergentes. Aliás, ficámos amigos desta altura, apesar de, em termos de peso científico, entre uma mosca e um elefante, mas esse foi o momento de dizer, afinal tinha razão, afinal fazia sentido, afinal foi uma boa intuição, assim, afinal tudo caminhava naquele sentido, mas ninguém o tinha verificado, assim. E ver que um nome grande da psicologia social europeia tinha chegado ao mesmo resultado que eu, foi particularmente interessante. E já que estamos a falar em nomes grandes da psicologia, pergunto também ao Eduardo, ao longo do seu percurso, se calhar já foi falando de alguns destes nomes, mas ao longo do seu percurso, figuras marcantes no seu trajeto. Já falei do Castro de Reu na área da negociação, que de facto foi tipo altamente criativo, não sei o que dizer mais sobre ele, mas que devem calcular, há pessoas que nos marcam, geralmente as pessoas que nos marcam, os professores. Sim. Curiosamente há 3 professores que eu gostaria de mencionar, sendo que um é professor emérito desta casa, por isso não é muito complicado. Um deles foi, estão ambos infelizmente desaparecidos, um deles foi o senhor chamado José Gabriel Pereira Bastos, irmão da professora Maria Benedita Monteiro, e que me deu coisas como teorias da personalidade, que curiosamente eu acabei por dar mais tarde aqui nesta casa, teorias da personalidade, de uma maneira completamente desafiante, coisas que só eram possíveis nessa altura. Estamos a falar de 1975, 76, dizia assim, eu opto por esta teoria, mas vou dar-vos as outras todas e vou sempre combatê-las. Vocês façam o favor de fazer o contrário. Foi muitíssimo interessante em termos de... Todas as aulas eram... Estimulantes. Estimulantes, era um debate, não sei, um comício quase. Okay? Isso foi muito interessante. Em termos de pensamento, de capacidade de pensamento epistemológico, se quiserem, estou chamado Bairrão Ruivo, que também morreu há poucos anos, não é? Acabou como catedrático da Universidade do Porto, e foi fundador do COMP, do Centro de Observação Médico-Pedagógica. Trabalhava com dificuldades de aprendizagem, coisas que ficavam mais na fronteira, digamos, da psicopatologia infantil, não é? Que foi um nome grande nesta área, que os novos psicólogos não conhecem. Não há uma história da psicologia em Portugal feita com os nomes nas sítios certos. Finalmente, uma outra pessoa que me influenciou bastante, pelo modo de estar, não é? Enquanto que as 2 pessoas anteriores ficávamos à conversa depois das aulas, encontrávamos noutros sítios, tomávamos café, até recentemente, diga-se por certo. Esta é uma pessoa mais tranquila, mais distante, até enfim, tinha outro estatuto, mas que nos poucos contactos me influenciou extraordinariamente e que hoje temos grande admiração, estima um pelo outro, que nos encontramos muitas vezes, que é o professor Correia Juíno. Jorge Correia Juíno, que durante muitos anos foi um dos únicos 2 professores eméritos desta casa, que é a professora Mário Morteira, não é? E a professora Correia Juíno. Pelo seu ecletismo, deu-me psicologia do desenvolvimento da criança, quando na verdade ele é um dos primeiros psicólogos sociais deste país. Portanto, como vê, falando de ecletismo, tive alguns modelos. E agora, já mesmo para terminar, tendo em conta o contexto que vivenciamos atualmente, seja nacional, mas também a nível internacional, que desafios é que perspectiva para esta área da ética e da negociação, da ética em contexto organizacional, que desafios é que perspectiva para um futuro próximo? Eu sou incapaz de especificar, assim, de repente, à frente do microfone, mas
há uma área que me parece que é óbvia, que é também eu penso que também nós da psicologia estamos um pouco alarmados com com os avanços recentes da inteligência artificial sem qualquer baia. Do ponto de vista da ética organizacional, as possibilidades negativas são imensas. Nem quero pensar nisto, não é? De acordo? Aliás, estamos numa universidade, estou certo que os meus colegas agora ainda no ativo estarão certamente alarmados com a quantidade de trabalhos escolares feitos por ChatGPT, coisas desse género, não é? E isso é para falar de coisas mais do dia a dia, mas que nos preocupam, não é? Não tenho muita dúvida que as questões da inteligência artificial vão ser objeto de estudo do ponto de vista da ética organizacional. Já estão a ser, mas cada vez mais. Okay. E sobretudo não é tanto da inteligência artificial em si mesma, mas como é que as pessoas interagem com ela, como a utilizam. Basta pensar que nos recursos humanos neste momento há seleção, recrutamento quase de A a Z controladas por algoritmos, não é? Porque muito caminhamos, quais são as coisas que foram avaliadas. Eu não me sinto velho do Restelo. Penso que, obviamente, a inteligência artificial nos vai facultar uma vida melhor em muitos aspectos, mas que é uma ameaça terrível. Se não compreendemos as coisas completas, isso é. Já sem ela, no caso da ética, é muito fácil espalharmos-nos, entre aspas, em termos éticos, de forma completamente não consciente e involuntária, claro. Quanto mais perante um sistema que nos escapa completamente, não é assim? Muito obrigada, Eduardo. Gostei muito desta conversa. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigada. Nesta conversa descobrimos que o interesse do Eduardo pela psicologia muito se deve à influência de um professor de filosofia durante o ensino secundário e ao contacto com pessoas que ainda no contexto do Estado Novo se tinham inscrito no ISPA, um Instituto Superior de Psicologia Aplicada. O Eduardo fez o mesmo em 1973, sem saber se o Instituto teria condições para se manter aberto. Pelo sim, pelo não, inscreveu-se também na licenciatura em Biologia. Nos primeiros anos frequentou os 2 cursos em simultâneo, mas no final do 3º ano optou pela sua paixão inicial, a Psicologia, a área onde desde então desenvolve o seu percurso académico. Este é bastante eclético. Começa na Psicologia Clínica, passa pela Psicologia Cognitiva e chega à Psicologia Social e das Organizações, onde se encontra o tema que hoje mais o inquieta, a ética nas organizações. Ao longo desta conversa, ficamos a saber que numa organização a existência de uma infraestrutura ética forte e de uma gestão de recursos humanos socialmente responsável favorece o bem-estar dos trabalhadores. E nesta área, o Eduardo relembrou-nos que um dos principais desafios será certamente compreender os impactos da inteligência artificial. No próximo episódio vamos estar à conversa com o Ricardo Paes Mamed, que nos vai falar sobre a importância da avaliação de políticas públicas. Por isso, não percam!